Olá, pessoas. Hoje eu queria trazer uma reflexão aqui sobre uma expressão que a gente costuma escutar dentro da comunidade autista, que é o autismo levinho. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer duas historinhas rápidas, quer dizer, não sei se eu vou tentar ser rápida, né? Pra gente poder exemplificar melhor isso daí. Hoje de manhã eu tava me arrumando e meu filho tava brincando, foi uma manhã que ele acordou bem, tranquilo, né, a rotina matinal tudo ok, então ele tava bem felizinho, até eufórico, né, brincando, pulando e coisa e tal. E aí deu a hora, eu terminei de me arrumar, falei, agora vamos colocar o uniforme no Guilherme. E eu o chamei, mas ele tava lá, né, rodando, brincando, feliz, não tava muito conectado. E aí eu falei, bom, preciso trazer ele logo, porque na hora tá passando. E eu falei, Guilherme, vem cá, abraçar a mamãe. E aí ele veio na hora, pra você ver como que ele tava feliz. Eu falei, vamos abraçar a mamãe, porque a mamãe vai vestir a calça em você. E ele aceitou, tudo de boa. Coloquei a calça nele, coisa e tal. E aí ele foi, me abraçou, e de repente, nhaque, mordeu a minha testa. Não estava esperando, embora ele está apresentando esse comportamento, né, há algum tempinho, algumas semanas aí. É que doeu muito mesmo, e eu fiz uma expressão de choro e de dor, e eu falei, filho, não faz isso, machuca a mamãe, dói, tá doendo. E eu vi que ele ficou me olhando assim, tipo, poxa, mas eu gosto de você, eu queria demonstrar isso, não era pra doer. Então, assim, a leitura que eu pude fazer deste momento foi essa. E de todos os outros momentos que ele me mordeu. Ou ele estava brincando mesmo. Porque aí quando ele vinha, eu falava, não me morde. Aí que ele gostava e ele ficava tentando me morder. E às vezes quando ele conseguia, que eu falava, ai, tá doendo. Ele ria, porque ele achava que eu tava brincando. Então, assim, eu tô tendo uma dificuldadezinha aí para mostrar para ele que é dor de verdade, que é real, que não é uma brincadeira, que ele não pode fazer isso, né, que a gente tem que beijar, abraçar, quando a gente tá feliz não morde, tá? É carinho e coisa e tal, mas estamos trabalhando. E aí, vamos lá, eu tenho na minha escola uma criança também autista que está no nível 3 de suporte e apresentou o mesmo comportamento. O que chamou a minha atenção? Essa é uma criança tranquila, apesar de ter uma comunicação e uma interação muito prejudicada, mas ela costuma apenas chorar quando ela está desregulada, quando alguma coisa está incomodando, ou quando ela está frustrada. Ela usa muito o choro para se comunicar. Ela não bate, né? Nunca agrediu ninguém na escola, não joga coisas pelo chão. Então, quando falou para mim que ela mordeu um amigo no ombro, foi uma surpresa. E aí perguntei para a professora, mas qual era o contexto? O que aconteceu? Não foi do nada. Aí eu, do nada nunca é. Mas vamos lá observar um pouquinho. E aí eu passei aí um tempinho observando essa criança no mesmo dia, né, que foi relatado. E foi necessário fazer uma troca de fralda, eu acompanhei, porque eu estava, né, nessa observação. A mediadora muito carinhosa com ele, aí foi fazendo a troca. Apoia aqui o bracinho na tia, segura na tia, vai cair, não sei o que, brincando, e ele sorrindo e ela fazendo a troca. E aí ele foi chegando bem pertinho dela e de repente, creque no rosto dela. E aí ela, não pode morder. Aí ela olhou pra mim do tipo, tá vendo, viu? Eu falei que ele tá mordendo. Aí ele assim, né, sem entender, mas também não teve uma expressão tão pensativa como a do Guilherme, mas né, fez assim e vida que segue. E aí eu falei com elas, professora e mediadora, eu falei, olha, tá muito claro, ele tá mordendo como uma forma de demonstrar carinho, como uma forma de demonstrar que ele tá feliz, ele tá mordendo. É igual quando a gente pega aquele bebezinho fofo, que você fala, ai, que vontade de morder, e às vezes dá vontade mesmo de morder. É uma coisa esquisita aí por aí. O que era importante para mim era notar se isso era uma frustração, uma raiva, estava repelindo, alguma coisa na pessoa estava irritando ele. Não era, então isso ficou muito bem claro para mim. E aí, obviamente, né, vamos conversar com a família, pedir ajuda dos terapeutas e coisa tal, ver como é que está sendo em casa, se também faz isso, e como é que a mamãe está lidando com isso. E aí, o que eu quero falar para vocês? Nós temos aí duas crianças com diagnóstico de autismo, ponto final. O nível de suporte delas não quer dizer que o nível 2 morde, o nível 3 também morde, não é isso, gente. O autismo é autismo.
para quem está no nível 1, para quem está no nível 2, para quem está no nível 3. É a mesma coisa, é a mesma deficiência. O que vai diferir, então? A necessidade de suporte para determinadas atividades de vida diária, de atividades laborais. Então, se eu tenho, se eu tenho um autista que está no nível 1, significa o quê? Que ele dá conta de muita coisa com autonomia, mas em determinados momentos pode ser que ele precise de um suporte, pode ser que ele precise da terapia para ele conseguir se autorregular aí durante a semana, pode ser que ele precise de um suporte na casa dele, da rotina visual para ele se organizar. Então, assim, gente, a quantidade de ajuda que ele vai precisar para ele conseguir dar conta da vida. Isso tá claro? Deu para entender? E aí vamos para o nível 2, ele vai precisar de mais suporte. E aí a gente vai falar de grau de autonomia? Não. Porque se você pensar num adulto autista com nível 1 de suporte, ele tem autonomia para praticamente tudo. Mas, de repente, num momento que eu vou para uma reunião e eu tenho que falar de um projeto e eu não vou conseguir porque a luz daquela sala vai me incomodar. Então, qual é o suporte que ele vai precisar? Olha, eu preciso que seja numa sala com uma luz assim, ou que não tenha aquilo na parede. Ok, ele precisou de um suporte ali para que ele não se desregulasse e ele conseguisse apresentar o projeto dele. É basicamente isso que a gente está falando de nível 1. Mas ele se desregula o quê? Com uma alteração sensorial, uma luz, um barulho, um estímulo visual. É do autismo. Isso vai aparecer no 1, no 2, no 3. Pode ser que o 3 nem se incomode com isso. Que isso não afete tanto a ponto dele se desregular. Mas aquele que está no nível 1, essa situação desregula bastante. Então, a gente fala de níveis de suporte, quantidade de ajuda que você precisa para dar conta da vida. Não é que um seja levinho, o outro é moderado e o outro é severo. Não temos mais graus. Isso não é uma escada, não está menos, não está mais. Nós temos isso, qual é a necessidade? Qual é a ajuda que você precisa? Então, gente, eu entendo que quando as pessoas falam assim, nossa, nem parece autista. Mas se for é bem levinho, né? Eu sei que acredito que, seja com uma boa intenção, talvez até mesmo para trazer um conforto, achando que a gente vai levar até como um elogio, mas não tem necessidade alguma, porque o autismo ele não tem cara. Por isso que hoje nós temos aí uma identificação para deficiências ocultas. Porque se ele não tem um estereótipo, você olha e fala que ele é autista. Como é que você vai saber, primeiro, que ele tem direitos, em alguns casos, em algumas situações, é direito dele, e segundo, que aquele comportamento é da pessoa que ele é, do que ele carrega com ele. Então, eu não vou julgar, e não é só por uma questão de julgamento também, é por uma questão de eu não posso exigir daquela pessoa que está carregando uma identificação dizendo que ela tem uma deficiência oculta, eu não posso exigir um comportamento que ela não é capaz de apresentar, porque a deficiência dela impede. Então, a gente precisa começar a entender o porquê das coisas. Autismo não é modinha. A gente não tem orgulho de sair por aí com um crachá, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. É porque eu preciso. O que eu exijo para o meu filho é porque ele precisa. Adoraria não precisar. Adoraria. Mas ele precisa e é direito, então a gente vai exigir. Então, para além do crachá, a gente também anda com a carteirinha. Nós temos a carteirinha, mas aí também isso já é um outro assunto. Então, eu volto a dizer, gente, por favor, só parem. Não tem autismo levinho. O autismo não é leve para ninguém e em momento nenhum. E pode ter certeza que quando você fala que, nossa, nem parece autista, a primeira coisa que me vem na cabeça é, pois é,
Você não tá lá dentro de casa para ver como que é segunda de manhã com as mudanças de rotina. Você não tá lá em casa para ver como que é lavar o cabelo, secar o cabelo. Você não tá lá em casa para ver como que é quando ele tá esperando o café da manhã daquele ritual e só porque eu botei o suco num copo diferente, o mundo acabou. Então, assim, é claro que as terapias, elas vão trabalhando muitos comportamentos. O Guilherme tinha muitas estereotipias e hoje essas estereotipias já diminuíram bastante. Algumas, eu até que tô tentando me recordar, uma que ele batia muito com as mãozinhas quando ele tava até feliz, eufórico. Olha pra você ver como são as coisas. Agora, gravando esse vídeo, me veio essa cabeça. Talvez ele abandonou uma e talvez ele possa começar com outra, que não é bem uma estereotipia, mas é um comportamento que está se repetindo. Então a gente vai precisar trabalhar mesmo, porque quando ele estava eufórico, ele batia muitas mãozinhas na perna, repetidas vezes, e ele não faz mais isso. Mas olha, agora ele começou, tô feliz, nhaque. Então a gente precisa estar atento aos comportamentos para que eles vão, né, se modificando de uma forma onde não haja prejuízo nem para a pessoa e nem para com quem, né, quem convive com ela. E aí, só para finalizar, eu volto a dizer, as terapias, o objetivo dela é que a criança vá, né, desenvolvendo, tendo autonomia, aprendendo, né, comportamentos neurotípicos, vamos colocar assim. Ele não vai deixar de ser autista, mas ele pode sim abandonar alguns trejeitos psiquiátricos do autismo. Isso é possível e já está acontecendo com meu filho. Porque quando ele era, né, menor, ele está com 4 anos, o diagnóstico foi dado aos 2. Então, há 2 anos e meio, era olhar para o Guilherme e ver se criança é diferente. Hoje não, ele já está mais inserido ali dentro de um padrão ali mais neurotípico, né, menos neurodivergente, eu não sei como colocar bem, mas alguns trejeitos psiquiátricos já foram abandonados. Então a gente tem essa fala, mas então, como eu disse, o autista que está no nível 1, no nível 2 e no nível 3 é autista e ponto final. Não existe nada leve no autismo.